bela imaturidade, estas pessoas, estes jovens, crianças, jovens que se transformam em adultos e continuam a não assumir uma responsabilidade de vida porque vivem à sombra, não do omnipotente, mas à sombra dos seus pais, da sua família, dos seus avós, alguns deles dos avós. Fogem da casa dos pais e vão para a casa dos avós. Essa mesma mentalidade está a ser disseminada dentro da igreja. Nós observamos que entre nós há pessoas imaturas. É normal que todos estamos em crescimento, todos estamos num processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Tudo isso é normal. Aquele versículo diz isso mesmo. Ele há de terminar a boa obra. Ele já a começou. Se não começou na tua vida, quer começar. E a partir daí é um processo. Mas no processo tem que haver vários patamares que são ultrapassados. Porque senão o processo não está a decorrer da forma normal. E a forma normal em Cristo é que o processo vai evoluindo e tu vais aperfeiçoando e tu vais mudando e sendo transformado à imagem de Cristo. E isso significa dizer que vais amadurecendo. E se nós não amadurecemos, tornamo-nos frutos inapetecíveis. Inapetecíveis. Porque ninguém quer comer frutos verdes. Ou quiçá, de tanto tempo na árvore, sem amadurecer, sem estar verdadeiramente ligado à árvore, vamos começando a definhar. Tu sabes quando um fruto começa a definhar? Ele está pendurado na árvore, mas tu vês a diferença entre um e outro. Ele começa a mirrar, começa a encolher. Significa que no processo alguma coisa está a correr mal. E assim são muitas pessoas. Não vamos agora falar do mundo, da mentalidade do mundo, vamos agora falar da mentalidade que está implantada dentro da igreja. A mentalidade da desresponsabilização, da irresponsabilidade. Mas não foi para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para nascer de novo, ir crescendo, amadurecendo à imagem de Cristo. E a nossa vida ir em progresso, de fé em fé, de vitória em vitória, diz a palavra de Deus. De fé em fé, de tribulação em tribulação, de provação em provação, mas de vitória em vitória. Então, por que é que ainda não vences os mesmos obstáculos que não vencias há 25, há 30 anos atrás? Algo no processo está errado. Cada um faça a sua própria introspecção. Porque diz-se maduro quando um fruto atingiu o total desenvolvimento. Nós nos aperfeiçoaremos a cada dia. É um processo que às vezes é moroso, mas temos que ir caminhando para a frente. O caranguejo é que anda para os lados, para trás, para a frente, para os lados, para trás, para a frente, para os lados. Eu atrevo-me a dizer que algumas pessoas na igreja parecem caranguejos. Porque o sentido, a sua direção, não tem um sentido único. Direção à vitória, direção a Cristo, direção à vida plena em Cristo. Deambulam para trás, para os lados, para a frente. 2 passos para a frente, 3 para trás. 2 para a direita, 3 para a esquerda. E de repente metem-se dentro da areia, que é o que acontece com o caranguejo. Deixas de os ver. E eu não estou a falar com as pessoas que abandonam o ministério. Deixas de os ver porque deixas de sentir que estão no mesmo sentido que tu. Porque podemos ser levados a tentar... Está a falar daqueles que entram e saem 10 vezes da remar. Não. Estou a falar daqueles que cá estão e nunca saíram. Estou a falar daqueles que cá estão e que vivem à sombra do Omnipotente. Estou a falar daqueles que um dia Cristo chamou, Deus chamou e iniciou um processo, o qual provavelmente, a dado momento das suas vidas, foi interrompido, a saber porquê. E diz Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus Cristo foi sujeito, sendo Deus, diz que destituiu-se dessa vantagem, ou miscuiu-se dessa vantagem, e sendo Deus, tornou-se o mais comum dos homens. E foi à cruz, morreu da morte mais vil. E diz que, ainda assim sendo Deus, diz que Jesus sofreu
este processo diz que crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. E esse é um processo que nós devemos querer adquirir para nós. Crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Porque isso é o propósito de Deus para a nossa vida. É que nós possamos ser completos nele. Para que Ele possa trazer sabedoria à nossa vida. Que nos possa agraciar cada vez mais. E que possamos crescer em estatura. E aqui a palavra estatura pode ser emprego em dois sentidos, pelo menos. A estatura física e a estatura ministerial. Porque não dizê-lo? Se bem que isso não deve ser o nosso propósito principal. O propósito de Jesus nunca foi ostentar que era Deus. E tu não deves querer ostentar também, ou não deves ter o propósito principal de querer ser mais do que o outro, mais do que a outra. Ter um cargo maior ou ter um cargo superior. Não, esse não é o propósito. Mas diz que em sabedoria podemos crescer também em estatura. E eu não creio que isto seja só para as crianças. Está a falar também para exemplo da igreja. Necessitamos de crescer. Necessitamos de amadurecer. Necessitamos ter atitudes diferentes. Não vale a pena desculpar-nos com isto e com aquilo e com o outro. Necessitamos de mudar. Porque Cristo quer manifestar-se através da tua e da minha vida. Mas só se manifesta quando na verdade tu estás em progresso de mudança, tu estás a amadurecer. E um dia veio o agricultor e olha para a árvore e diz: está quase. Estas peras este ano estão uma maravilha, têm uma cor tremenda. E passa mais uma semana, mais 2 semanas, ele vai lá outra vez e diz: está quase. Se ele pudesse deitar uma dentada já. Frutos apetecíveis, porque estão ligados à árvore. Porque sabem qual é o seu lugar. Porque sabem que não podem, não devem ostentar mais do que aquilo que são. Quando uma pessoa sabe aquilo que é, quando uma pessoa tem a pleno convencimento daquilo que é e porque é que está a viver e porque é que vive, seja neste ministério, seja onde seja, é uma pessoa realizada. Porque tudo aquilo que faz de acordo àquilo que é o seu propósito. Mas há pessoas que querem fazer coisas que não lhes compete, que estão fora do âmbito, estão fora do propósito para o qual foram chamados. Não queiras fazer aquilo que não te compete. Busca compreender qual é o teu propósito. De uma forma geral, a igreja torna-se imatura. Mas nós fazemos parte dessa igreja. Se eu e tu somos imaturos, fazemos desta igreja uma igreja de imaturos, uma igreja imatura. Sem frutos apetecíveis. E como Deus vai agregar, como agregava na primeira igreja primitiva, como é que Deus não dizia que eles tinham que ir evangelizar? Para trazer pessoas para o ministério. Dizia que Deus acrescentava. E sabes porquê? Porque aquela igreja estava totalmente sujeita ao propósito de Deus, à vontade de Deus, ao Espírito Santo. Então, Deus agregava pessoas. E quando assim é, quando há uma igreja em que os seus membros, as pessoas dessa igreja, sabem qual é o propósito nas suas vidas e sabem que têm que frutificar, então Deus vai associar pessoas, Deus vai agregar pessoas. E provavelmente não é por falta dessas pessoas que elas não vêm. Porque a gente sai às ruas e vê como é que está a vida das pessoas, de muitas pessoas, não é? E não são só os sem-abrigo. Há muitas pessoas que estão desoladas porque não têm esperança. E Deus quer trazer essas pessoas. Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, e agora eu sublinhei aqui. E difíceis de explicar. Olha o dilema deste apóstolo que é incógnito, porque ainda hoje se debate quem é que escreveu o livro aos Hebreus, ainda não se sabe bem, mas não é aí que está o interesse da coisa. Então, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E no verso 12 diz: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim como
Assim, não é assim como? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E este é o drama. Este era o drama do apóstolo, da pessoa que escreveu esta carta aos Hebreus. E provavelmente este é o drama que nós podemos estar a conviver nos nossos dias, na igreja em geral. Mas eu não posso falar para a igreja em geral, tenho que falar para a igreja da qual, como o pastor Fernando dizia, que é a minha família da fé. Que é esta igreja. Onde estão as pessoas com quem eu convivo, com quem eu vivo. Onde estão as pessoas que eu tenho que ver diariamente. Talvez não todos diariamente. Mas são as pessoas que convivem no mesmo barco. Vivemos todos no mesmo barco. Embora muitos creiam que não, mas vivemos todos no mesmo barco. Falta saber qual é o apiadeiro em que tu estás a pensar sair. Porque este barco tem um destino. Estás disponível a ir até ao fim? Tempestades virão. E já vieram. E vão voltar a vir. Eu quero ver se chega até ao final dentro do barco. Eu sei que muitos vão sair no apiadeiro. Eu sei que muitos, quando começarem a ver o vento, o tumulto, eu sei que muitos, quando começarem a ouvir dizer que já está-se a acabar a comida, já não há mais comida para esta tripulação, já não há mais comida dentro do barco, eu sei que muitos vão começar a ouvir este tipo de discurso e vão começar a abandonar. A palavra de Deus também prevê isso. Que muitos abandonarão. Mas eu espero e oro para que todos os que estamos aqui e todos aqueles que hão de vir a ser agregados possam chegar até ao destino final. Porque esse é o propósito de Deus. Porque estamos em fase de crescimento, estamos em amadurecimento. Não interrompas o ciclo, não interrompas aquilo que Deus está ou estava a fazer na tua vida. Aquilo que tenhas feito ou que o caminho por onde tenhas entrado, desvia-te desse caminho e volta a colocar-te nas mãos de Deus, porque é Ele quem vai fazer a obra. O alimento sólido é para os adultos. E o ponto número 1 que eu queria tratar era tardios em ouvir. Quando o escritor desta epístola diz aos Hebreus que eles eram tardios em ouvir, eu não creio que ele estava-se a referir tardio porque chega tarde e ouve tarde. Não estava a falar de timings. Pura e simplesmente ele estava a dizer que eles eram tardios, sabes porquê, no meu ponto de vista? Porque já não ouviam. Quando a Bíblia diz que somos tardios em ouvir, é porque já não estamos a ouvir. Diz a palavra de Deus que a fé é pelo ouvir, curiosamente. Mas há pessoas que deixaram de ouvir. Por que razão? Por que razão é que deixaram de ouvir? Provavelmente, neste caso, os hebreus que não estavam a ouvir, estariam a passar por perseguições. Os hebreus, povo judeu, alguns deles tinham-se convertido a Cristo. Provavelmente estavam a passar por perseguições. O que é que te persegue a ti? És tu mesmo? Tu mesmo te persegues a ti? Tu permites que outras coisas te persigam ao ponto de não ouvires a palavra de Deus? O que é que te persegue? Que discurso é que te persegue? Que raciocínios dentro da tua mente é que impedem que a palavra de Deus possa penetrar e fazer a obra no teu coração? Algum motivo haverá. Provavelmente podia ser as perseguições. E quando há perseguições, normalmente as pessoas deixam de se congregar. Provavelmente eles deixaram de se congregar porque eram perseguidos, eram afligidos. E quando alguém se deixa de congregar, mau assunto. Sim, eu vejo desde casa na televisão. Mau assunto. Sim, eu assisto ao culto, até pelo telemóvel eu assisto ao culto. Mau assunto. Não deixeis de vos congregar como outros fizeram. Não deixeis de vos congregar. Combate tudo aquilo que venha contra a intenção de te deixares de congregar. Combate, porque esse é o primeiro combate que tens que fazer contigo mesmo. Porque estás-te a pôr, como é que se diz? Estás-te a pôr a jeito. E quando tu te pões a jeito, o inimigo não falha. Vamos, se o Ronaldo é exímio em penaltis, este ainda é mais exímio
em roubar a alegria da salvação da tua vida. Estás no meio de uma congregação de gente imperfeita, mas não deixes de congregar, porque aquele que é perfeito está nesta congregação. Não ponhas os teus olhos naquele que está à tua direita ou à tua esquerda, põe os teus olhos em Cristo. Porque Ele chamou o vil e o menosprezado. Ele não chamou os doutores e aqueles que estavam formados em coisa nenhuma. Ele chamou-te a ti e a mim. Vil e menosprezado. Aquele que estava destituído, até mesmo desta sociedade, destituído de toda a possibilidade. Mas foi a Ele quem Ele se comprazeu e te chamou. O Senhor é assim, faz as coisas desta maneira. Não sei qual era o motivo, porque é que eles deixaram de ouvir. Não sei qual é que é o motivo, porque é que tu deixaste de ouvir. Porque é que tu impedes que a palavra de Deus possa impactar a tua vida. Sim, porque a palavra de Deus causa um impacto. Pedro pregou e 3.000 e tal almas se congregaram. Porquê? Porque Pedro era um grande falador? Não. Porque o Espírito Santo de Deus fez a obra. Porque a vida de Pedro estava totalmente sujeita naquele momento ao Espírito Santo. Anteriormente, ele era aquele que negou a Jesus. Anteriormente, ele era aquele que, todo espontâneo, que fazia que acontecia. Mas naquele momento em que ele pregou para aquelas almas, era o Espírito Santo a falar através dele. E as almas foram compungidas. E é isso que nós necessitamos na nossa vida, ouvir a voz do Espírito Santo. E não raciocinar. Raciocinar. Creio que alguns deixam de ouvir porque sempre temos argumentos próprios que rebatem ou tentam rebater a mensagem que Deus quer trazer à nossa vida. Sabes, os argumentos pessoais, os raciocínios pessoais, está a vir a mensagem à tua vida, mas tu estás com outros argumentos, outros raciocínios, tu estás a pensar noutra coisa. Tu estás a negar aquilo que está a ser dito. Muitas vezes deixas de ouvir porque sempre tens argumentos próprios. És livre de ter argumentos. Somos livres de ter argumentos. Provavelmente também deixaram de ouvir porque passaram a priorizar outra informação. Damos ouvido a outro tipo de informações. Conheço pessoas que estão no culto e estão com os canais abertos para o futebol. Eu não tenho nada contra o futebol. Fui jogador de futebol e gosto muito de futebol. Mas a minha prioridade não é o futebol. E quando venho à sala de culto, a minha prioridade não é o futebol. É secundário, ou terciário, ou o que seja. Porque a prioridade é Cristo. E eu não posso estar com duas perspectivas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Dizem que as senhoras conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer uma de cada vez. E mesmo assim, às vezes, nem sempre é bem feita. Passaram a priorizar, provavelmente, outra informação. Deixaram de ouvir. Porquê? Porquê é que deixaste de ouvir? Porquê é que a palavra de Deus já não te impacta? Ponto número 2. Tem a ver com aquilo que o apóstolo dizia. Porque é criança. Porque é criança. E eu gostava de fazer uma analogia. É inexperiente porque é criança. Ele disse a eles que eram como crianças. Não lhes podia estar a dar alimento sólido. Agora imagina uma igreja com homens maduros e ele a dizer-lhes que eles eram crianças. Agiam como crianças. Complicado. Esta é a mesma complicação que eu sinto estando aqui. Porque falo para mim mesmo e falo para a igreja. Segundo o que ele diz no texto, parece que eles voltaram a ser crianças. Significa que já tinha havido uma intervenção de Deus na vida deles. Deus, pelo menos, já tinha intervido na vida deles. Porque ele diz muito patentemente, voltaram a ser crianças. Mas porquê é que ele faz a comparação de criança? Pode haver várias razões. Como todos nós sabemos, e uma boa parte de nós temos filhos, e já fomos também crianças, uma criança no conceito básico de criança é uma pessoa irresponsável. Não se pode responsabilizar uma criança por quase nada. Sim, por alguns atos que comete, mas nomeadamente, sempre olhamos para ela como uma criança e sempre a desculpamos porque é uma criança. Não pode ser responsabilizada. Sabes a tristeza que é ver que há pessoas que não consegues responsabilizar por
pessoas adultas, maduras na igreja, que tens que olhar para ela e ver que estão a agir como crianças. É complicado. Mas o apóstolo dizia, vocês voltaram a ser como crianças. Uma criança é irresponsável. Não se lhe pode dar uma responsabilidade. Não se lhes pode exigir responsabilidades fora do seu âmbito, fora do seu estatuto de criança. E quando pressionas para alguma coisa que aconteça, o que é que acontece? O que é que a criança faz? Chora. Assim são muitos na igreja. Estás-te a rir. Este é o drama da igreja. Que quando sentem um bocadinho de pressão, começam a chorar. Sim, as lágrimas não as vês, mas estão a chorar. Vão chorar para o líder, vão chorar para o pastor, vão chorar para o esposo, vão chorar para a esposa, vão chorar. Imaturidade. Algo interrompeu o plano de Deus na vida desta pessoa. Porque é que esta pessoa está a chorar? Quando já devia ser adulto e comer comida de adulto, porque é que ela está a chorar? Porque ela não tem experiência, não tem conhecimento, não tem ferramentas, não tem mecanismos emocionais, nem outros, nem espirituais, para poder suplantar aquela situação pela qual está a ser confrontada. É bom quando a gente estamos a sentir, é importante e até necessário quando a gente estamos a ser afligidos por algo na nossa vida, que nós vayamos aos pés de Cristo e choremos, sim. Chorar diante de Deus, sim. E dizer, Senhor, livra-me deste tormento, Senhor. Sana-me, Senhor. Ajuda-me a ultrapassar, a suplantar isto. Em choro, em pranto, sim. Clamando a Deus. Mas não é disto que eu estou a falar. As pessoas choram umas para as outras. Lamentam uns aos outros. Pela sua imaturidade. Não têm suporte, nem emocional, nem espiritual. Não conseguem corresponder às exigências. Assim são muitos na igreja. E porquê? Porque muitas vezes uma criança, na sua condição de criança, o que é que acontece? Enquanto criança, tem alguém que cuide dele. Tem alguém que o ajuda a crescer, que o ajuda a alimentar, que lhe dá educação. Mas logo chega à fase da juventude e a fase do adulto. Não pode ficar sempre como criança a querer que alguém lhe eduque, lhe ensine, lhe alimente, lhe console. Torna-se cómodo. É mais fácil. É mais fácil irresponsabilizar-nos das coisas que estão à nossa frente, da vida. Já quer da vida familiar, já quer da vida social, congregacional, ministerial, associativa, a responsabilidade geral. Fomos chamados com uma responsabilidade, somos embaixadores de Cristo nesta terra. Não é qualquer coisa. Somos embaixadores de Cristo. E isto devia pesar, devia trazer peso no nosso coração e de querer experimentar essa transformação e esse processo de amadurecimento. Quando tu vês uma pessoa que não isto, não aquilo, não o outro, eu não consigo, eu não faço, eu não posso... Imaturo. Cresce. Põe-te nas mãos de Deus, cresce. Não queiras continuar a dizer não, a dizer não posso, a dizer não consigo, a dizer não faço, isto não é para mim. Imaturidade. Não foi para isto que fomos chamados. Não foi para isto que fomos chamados. Acomodamos-nos à condição de crianças. Como a irmã dizia, é fácil. É mais fácil. Eu prefiro ficar aqui no meu canto, dizem alguns. Desde que não me chateiem, eu estou aqui no meu canto, eu faço o meu trabalhinho. Não fomos chamados para fazer trabalhinho.
Fomos chamados para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Não te mediocrizes a ti próprio. Esta palavra não deve existir, para não. Não te tornes medíocre a ti mesmo. Deus não é medíocre, mas tu podes ficar na condição de medíocre. Sempre que dizes, não posso, não quero, não consigo, não faço, não é para mim. Não. Fomos chamados para vencer. Vencer as nossas próprias limitações. É as primeiras que temos que vencer. Então esse vocabulário do não posso, não quero, não consigo, tens que começar a pô-lo de parte. Porque senão és tu mesmo que estás a viver contigo próprio. Mas se Cristo vive em ti, e se tu levantas a mão e dizes que Cristo vive em ti, então esse vocabulário não entra. Porque Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Ele quer todas as coisas. E quer principalmente fazer de ti mais que vencedor. E é isto a vontade de Deus. Mas será que nós entendemos isto? Ou será que achamos que isto não passa de conversa? Sim, porque haverá muitos que dizem, poderão pensar que isto não passa de conversa. Estão tão enfocados em si mesmos, estão tão enfocados na sua própria limitação, têm tanta frustração dentro da sua própria vida que não veem a luz de Cristo sobre eles mesmos. A luz de Cristo, que quer brilhar e brilhar mais sobre ti. Sim, as crianças vivem na sua zona, são imaturas e vivem na zona de conforto. E não querem confrontos com a realidade, que esta é outra questão, os confrontos com a realidade. Preferem esconder a cabeça debaixo da areia como a avestruz. Eu conheço muitas pessoas que escondem a cabeça debaixo da areia, quando os problemas vêm. Quando Deus está a chamar, quando Deus está-lhes a querer chamar para lhes poder ajudar a evoluir, a amadurecer, eles retrocedem e dizem, isto não é para mim. E metem a cabeça debaixo da areia. Vão só até um limite. Até ali chego. Dali para lá já não vou. Pois Deus manifesta-se quando tu vais daqui para lá. Nas tuas limitações é quando Deus se demonstra o seu poder na tua vida. Aquilo que tu não podes fazer ou imaginas que não podes fazer é quando Deus te vai mostrar que Ele sim pode fazer em ti. Mas tu tens que dar o passo e tens que estar nessa perspectiva, nessa condição. Então as crianças quando são pressionadas fazem birras e choram. Eu conheço jovens maduros que fazem birras e choram constantemente. Deixa de chorar, deixa de fazer birras. Faz-te um homem, como dizia o meu pai. Faz-te um homem. Mas não foi ele que conseguiu fazer de mim um homem, foi Deus quem conseguiu. Ele fez aquilo que pôde, como ser humano, como pai biológico. Mas eu creio que foi Deus que foi o autor da obra que iniciou na minha vida, a qual espero que um dia aquele versículo também se complete na minha vida. Filipenses 1,6. O que é que as crianças fazem quando se lhes imputa uma culpa? Quando tu dizes, tu fizeste isto. Ainda ontem, na quinta, na Terrugem, virei-me para uma criança e disse, quem é que fez isto aqui? Eu não. Então quem é que tu achas que foi? Foi o outro. Automaticamente. É sempre o mesmo a pagar. Eu não digo quem é. Porque está aqui os pais e os pais podem sentir que eu estou... É sempre o outro a pagar. Há ali um que é sempre aquele que é o que faz tudo. E provavelmente algumas vezes até faz. Só que é mais descuidado, não sabe esconder. E os outros são mais pertos e então sabem esconder. Então. Mas eu, como ando muitas vezes para cima e para baixo na quinta, eu vejo coisas e de vez em quando eles andam para ali na brincadeira. Quem é que fez isto? Eu não, eu também não. Andam 2 ou 3 juntos, daquele dos 3, nenhum foi. Quem é que fez? O B. Já está. Nem é preciso eles dizerem que eu já sei quem é que eles dizem que é. Enfim, as crianças têm a tendência de... Mas isto nas crianças até acaba por ser normal, não é? O problema é quando isto chega aos adultos. O problema é quando dentro da igreja temos sempre alguém que nunca fez nada, alguém que não tem culpa nenhuma, alguém que tal, alguém que isto, alguém que aquilo, e é sempre os outros que são os culpados. Este é o drama. Eu estou com a palavra drama, porque é um drama, para mim. Eu acho que é um drama haver pessoas adultas que agem como crianças. Porque os hebreus também estavam assim. Por várias razões. E cada um de nós terá a sua razão para agir como criança. Eu não estou dentro de todos nós, não é? Eu sei aquilo que sou. Eu sei as minhas limitações, as minhas debilidades. Mas também tenho olhos para ver.
E não preciso de ser espiritualmente ungido para ver aquilo que se passa à minha volta, não é? As crianças têm soluções imediatas para os problemas, não pensam no futuro. Há uma situação, solucionam. Não querem se envolver com compromissos futuros, nada fica mais para a frente, é já aqui. Assim são alguns na igreja, não têm uma perspectiva de futuro, querem resolver o dia-a-dia, querem resolver o seu problema hoje. Independentemente de tudo, eu quero resolver o meu problema hoje. Há sempre uma grande pressa em resolver os problemas pessoais de cada um. Não, tem que ser agora. Não, porque eu entendo que agora é o tempo. Não, é como as crianças e fazem birra se não lhes resolvem o problema. E choram e fazem birra porque não resolveram o problema quando elas achavam que o problema tinha que ser resolvido. Imaturidade. Isto é imaturidade. As crianças rejeitam a disciplina. Tu conheces alguma criança que gosta de levar uns açoites? Ou que gosta de ficar privado disto ou daquilo, daquela brincadeira ou de outra brincadeira? Não. O que é que elas fazem? Birra. E choram. Porque rejeitam a disciplina. Muitos há na igreja que não aceitam a disciplina. Não aceitam a correção. E esquecem-se que Deus diz, Ele mesmo diz, que Ele ama a quem corrige. Portanto, devíamos ver isto com uma outra perspectiva. Então o que é que eu tiro a conclusão daqui? Imaturidade. Quando nós reagimos com repulsa à correção e abandonamos o processo no qual estamos, porque nos querem corrigir o nosso caminho, porque nos querem ensinar, porque nos querem advertir, quando nós abandonamos, é pura imaturidade. Imaturidade. As crianças têm outra particularidade. E já termino com o das crianças. Ambicionam ter o que os outros têm. Não tem problema nenhum, são crianças. A questão está, e o drama está, é que na igreja os adultos ambicionam ter o que os outros têm. E esquecem-se que não somos todos iguais. Isto é imaturidade. E imaturidade pura. Temos que saber viver com aquilo que temos. O apóstolo Paulo dizia, já aprendi significa, ele esteve sujeito ao mesmo processo que tu e eu estamos. Ele era não sei o que antes, deixou de ser, ficou cego, ficou sem nada, e agora ele estava a passar um outro tipo de processo, ao qual ele chegou a uma altura da sua vida que diz, olha, já aprendi a viver com o pouco e com o muito. E ademais, aquilo que eu antes dava valor, afinal hoje entendo, era lixo. Maturidade é o oposto. Maturidade é saber viver com aquilo que se tem, aonde se tem. Isso é maturidade. Isso glorifica a Deus. E maturidade é estar sempre indisposto e sempre contrariado com aquilo que vem à vida. Imaturidade. Porque não discerne que aquilo que vem à vida é para um propósito. É porque Deus está a fazer uma obra. E então nem tudo é um mar de rosas na nossa vida. Às vezes parece, não é? Mas não é. Isso é imaturidade. 1 Coríntios 3:11. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aos Coríntios, o apóstolo também fala estas coisas. Não era só os hebreus. Os coríntios também levaram. E neste caso foi pelo apóstolo Paulo. Quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas eu cheguei a ser homem. Deus abriu-me os olhos e fez de mim uma nova pessoa. E eu comecei a crescer, a amadurecer, e agora eu posso me considerar homem. Já não sou mais menino, eu já não penso como pensava, eu já não ajo como agia. Porque eu desisti. Algumas pessoas estão à espera que venha um raio do céu e faça a obra miraculosa. Não, ele desistiu. Tu já desististe das coisas que caracterizaram a tua vida passada? Tu já te puseste aos pés de Cristo, abandonaste a tua vida aos seus pés e já deixaste tudo aquilo que caracterizava a tua vida passada? Pois se não o fizeste, tens que o fazer. Porque é necessário que desistamos daquilo que éramos para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos.
Não podemos caminhar entre dois pensamentos, servir a dois senhores. Não podemos trazer o velho homem para uma nova criatura. Não é possível. É necessário que morramos a nós mesmos. É necessário que desistamos do passado. Há pessoas que estão agarradas ao passado. É como quem tem um cordão umbilical que nasceu, mas nunca largou o cordão umbilical com o passado. Sempre na expectativa de conseguir. Por isso é que eu digo, estão no barco, mas qual é o apiadeiro em que vão sair? Deus quer que tu vás no barco até ao final, porque Ele está no barco contigo. Para o mar onde tu vais navegar, eu não sei se Deus vai contigo. Eu sei que neste barco, aonde nós estamos, neste ministério onde nós estamos, nesta fé e nesta família, Deus está connosco. Não fora isso e já não estaríamos cá. Por isso, é tempo de desistir, é tempo de abandonar as coisas de menino, é tempo de passar uma nova vida. Porque é que muitos não respondem nem correspondem ao chamado de Deus às suas vidas? É simples. Que há pessoas que não respondem nem correspondem ao chamado de Deus às suas vidas. E porquê? É simples. Porque não ouvem o chamado. Não ouvem. Como é que alguém vai responder se não ouve? Como é que alguém vai responder se está surdo e não ouve? Não ouvem. É simples. A resposta é simples. Eu não tenho nenhum chamado de Deus. Sim, tu não ouves. Tu estás surdo. Estás surda. Tens que usar um aparelho. Casa sonotone. Antigamente havia uma casa que era sonotone. Abra os ouvidos à palavra de Deus. Limpa os teus ouvidos da porcaria toda que tens lá metida, daquilo que vão-te infiltrando todos os dias de negativismo. Por isso é que eu digo, eu não me desvio fisicamente de algumas pessoas, mas desvio a minha mente da opinião e da informação negativa que me querem impingir. Porque eu tenho que zelar pela minha vida. Mas se tu te alimentas daquilo que é negativo e do conflito e da murmuração e da crítica e tu te alimentas e a tua alma anseia e gosta de falar do outro, falar da outra, falar daquilo, falar do outro, tu gostas. Então não esperes o milagre de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus diz, João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário que nasçamos de novo para que realmente possamos ver o reino de Deus e ouvir a voz de Deus. Nascer de novo. E depois, claro, todos nós conhecemos esta passagem, diz, e Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és o mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que é que ele estava a dizer a Nicodemos? Nicodemos, tu és um homem tão entendido na lei, tu és uma pessoa tão conceituada, tão experimentada na vida. Se eu te falei em coisas terrenas e tu não entendestes, como é que eu vou falar em coisas celestiais? Nicodemos era o quê? Era um imaturo. É disto que estamos a falar. A maturidade e a imaturidade não dependem da idade que tu tens ou que eu tenha. Há pessoas com 15, 16 anos, 17 anos que são muito mais maduras do que homens com 60 e com 70 anos. Com muito mais experiência na vida. Sabes porquê? Porque são jovens que estão quebrantados aos pés de Cristo e recebem revelação e sabem qual é o chamado de Deus para as suas vidas. E há homens com 60, com 70 anos e 80, tal qual Nicodemos, que não reconhece o chamado de Deus à sua vida, não entendeu nada. Então não sejas tu uma dessas pessoas que vem à igreja todos os domingos, ouve a palavra de Deus, mas nada, nem nunca nada lhe faz sentido. Arrepende-te. E tu vais perguntar, arrepende-me do quê? Disso mesmo, dessa postura que estás a ter. Arrepende-me do quê? És criação de Deus. Foste escolhido, foste separado para estar aqui. E Deus tem um propósito para a tua vida. Eu já sei que isto é uma frase chavão. Deus tem um propósito para a vida. Mas essa é a realidade. É que Deus te chamou aqui, é porque tem um propósito para a tua vida. E Nicodemos não entendeu. Então Nicodemos, que era um homem tão entendido, não entendeu uma coisa tão simples. Meteu os pés para as mãos
E lá foi ele à vida dele. Como muitos têm vindo a este ministério e vão às suas vidas. E desde fora hoje olham para dentro e já não sentem a capacidade de voltar. É mais forte que eles. Podemos ter muita experiência, podemos trabalhar muito, podemos até hoje estar aqui cansados por aquilo que fizemos ou por aquilo que estamos a fazer, cansados da vida, cansados do trabalho. Sim, há muitas pessoas que vêm aqui à quarta-feira e vêm aqui ao domingo. O pastor Mário até costuma dizer, é quarta-feira, estamos todos cansados. Sim, há muitas pessoas que estão cansadas e é normal, o trabalho cansa, fadiga. Podemos estar de como estejamos, mas se a nossa vida não está a ser edificada por Cristo e não estamos a amadurecer, não estamos a tratar de poder estar nas mãos de Deus e amadurecer e crescer segundo a vontade dEle, então para nada serve. Um dia vamos ver que nada aprendemos, porque tudo aquilo que aprendemos já o sabíamos de outrora, mas aquilo que Deus tem para te ensinar é totalmente diferente. Totalmente diferente. Deus quer fazer-te um homem, uma mulher madura, para que entendas o propósito de Deus na tua vida e não vivas sempre a pensar o que é isto, o que é que isto quer dizer, o que significa isto, o que significa aquilo, porque é que estou aqui, porque é que estou ali, porque é que vou para ali, porque é que vou para lá, porque é que Deus diz isto, porque é que Deus diz aquilo. Que possas ter a mente aberta por Cristo. Ver o reino de Deus sem nascer da água e do Espírito é impossível. E foi isso que Jesus disse a Nicodemos. E diz a nós neste tempo. Para entender as coisas do Espírito, só pelo Espírito de Deus. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Efésios 5,16 a seguir. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E no 17 continua a dizer, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procure entender qual a vontade do Senhor. Procuremos amadurecer no Senhor, fazendo uma introspecção, dedicando os nossos dias ao Senhor, sendo sensatos e buscando fazer a vontade de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos corpos guerreiam? Tiago 4,1. Os imaturos reagem de uma forma carnal e natural e não conseguem discernir em muitas situações entre o bem e o mal. Provérbios 3,5, estamos a terminar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E depois aos Coríntios, para terminar, ele diz, capítulo 3, verso 1, dado da mesma dose, o apóstolo Paulo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não sigamos homens e sigamos a Cristo na nossa vida. É Cristo que tem que ser o nosso foco. Os homens ministram-nos, dão-nos palavra, corrigem-nos, advertem-nos, admoestam-nos, mas os nossos olhos têm que estar postos em Cristo. Coloca-te de pé de onde estás e vamos orar ao Senhor para terminar. Bendito seja o Teu nome nesta manhã, Senhor. A glória e a honra queremos entregar a Ti, Senhor, nesta manhã. Chamaste-nos, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos nesta manhã, seguramente com um propósito divino, um propósito celestial, Senhor, o qual provavelmente ainda não entendemos toda a sua eficácia e todo o seu procedimento. No entanto, Senhor, Tu esperas de nós que nos acheguemos a Ti, Senhor, que nos humilhemos, que nos quebrantemos diante da Tua majestosa presença, Senhor, e nos rendamos a Ti, Senhor.
que entreguemos a teus pés tudo aquilo que somos, reconhecendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e reconhecendo, Senhor, que somos imaturos sem Ti, Senhor. Somos imaturos, Senhor, somos carnais porque não conseguimos, Senhor, servir-te, Senhor, por meio da nossa carne, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra. Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, à mercê da Tua vontade, Senhor. Toma o controle sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada coração neste lugar, Senhor. Inunda-nos, Senhor, com o Teu ser, Senhor. Inunda-nos com o Teu Espírito, Senhor. Faz de nós homens, mulheres, jovens, maduros, Senhor. Pessoas, Senhor, que sabem de onde vieram, sabem onde estão e para onde querem ir, Senhor. Não permitas, Senhor, que vacilemos, Senhor. Não permitas, Senhor, por razão alguma, Senhor, que sejamos tardios em ouvir, que deixemos de Te ouvir, Senhor. Não permitas, Senhor, em momento algum que voltemos a ser como crianças irresponsáveis, Senhor, senão que possamos assumir, Senhor, o lugar para o qual Tu nos chamaste, Senhor. A responsabilização e a responsabilidade, Senhor, no Teu reino, Senhor. Cada um de nós tem uma responsabilidade, Senhor, por si próprio, pela sua família, por aqueles que estão à sua volta, neste ministério. São tantas as áreas que há que acudir, Senhor. Dá-nos da Tua presença, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. E renova a nossa fé, Senhor, para que possamos, Senhor, ir destemidamente, Senhor, em cumprimento, Senhor, à Tua vontade e à Tua palavra. Para a honra e para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. E sejam abençoados. Amém? Amém.